Glória a Deus. Então, nós vamos voltar à nossa série, capítulo 10 de 1 Coríntios. Tá? Hoje nós vamos do 1 ao 12, se assim Deus permitir. Não sei se vamos, porque tem muita coisa para falar. Muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Tá? Mas vamos ver o que eu consigo pregar hoje. Tenho 40 minutos para poder pregar aí. Mais ou menos 40, né? 45. Então, eu quero que venhamos ler juntos. Né? Vou ler o versículo 1. Se vocês leem o próximo versículo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Vamos ler o capítulo todo? Vamos ler o capítulo todo, né? Vamos ler o capítulo todo. Só que eu vou pregar até o 12. Diz assim o primeiro versículo. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que lhes acompanhava. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não comecemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se deixem, como alguns deles se deixaram, e foram mortos pelo anjo do Espírito. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos os que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem os sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que o sacrifício é oferecido ao demônio, não a Deus. E não quero que vocês tenham confiança nos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, eu tocaremos o Senhor, somos mais fortes que Ele. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros.
com de tudo o que vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser que foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graça, porque sou condenado por algo de graça. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém. Vamos até aí. E a gente volta para o versículo 1. Versículo 33 versículos, não é isso? Diferente do capítulo 9, foi rapidinho, né? Com um culto só, esse aqui, uns 2, 3, 4 pregações mais ou menos que eu vou dividir esse capítulo aqui, porque tem muita coisa para falar. E aqui, meus irmãos, Paulo prossegue falando, né, dos seus ensinamentos sobre a liberdade cristã. Ele continua falando sobre a liberdade cristã. No capítulo 8, ele enfatizou que precisamos balancear o conhecimento com o amor, né? O conhecimento sem amor não vale de nada. Não adianta ter muito conhecimento e você não usar esse conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, né, sem amor. No capítulo 8 a gente viu isso aí. Sem amor não edifica nada. No capítulo 9 a gente viu o apóstolo explica a questão da liberdade com a própria vida. Ele dá um exemplo dele, né? Evocando o tema do sustento ou do salário pastoral, revelando que, embora fosse um direito dele receber salário, ele voluntariamente abriu mão por razões mais nobres, né? O amor ao Evangelho e aos pecadores e a si mesmo, né? Ele fala que ele abre mão do salário dele, mesmo tendo direito, mesmo sabendo que não é errado, que não é pecado. E ele vai falando sobre essa questão da liberdade. Tudo está falando sobre a questão da liberdade, trazendo o exemplo da liberdade cristã, né? No capítulo 10, concluindo essa sessão sobre a liberdade cristã, Paulo dá um exemplo negativo. Ele apresentou um exemplo positivo no capítulo 9, né, através da própria vida. Agora, no capítulo 10, ele dá um exemplo negativo. Né? O escritor Warren Wiersbe fala que Paulo nos ensina duas grandes lições nesse capítulo. Né? Nossa experiência religiosa deve ser balanceada com precaução, cuidado, vigilância, e também deve ser balanceada com a responsabilidade cristã. Então, nós vamos ver mais situações sobre a liberdade cristã ainda dentro desse capítulo 10. E vamos ver o que Paulo está falando, vamos ver o que Paulo está falando aí para a igreja de Corinto. Você percebe, lendo, que ele traz exemplo do Antigo Testamento, não é isso? Para poder trazer base no que ele está falando para a igreja da época, né? Então, esses exemplos são válidos para a igreja de Corinto ali e para nós hoje. A gente vai tentar esmiuçar isso aí da melhor maneira possível. Devagarzinho a gente vai entendendo aí cada versículo aí. E aí, no versículo 1, ele começa. É uma continuação, né? É uma continuação, na verdade. Não, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Sob é o que mesmo? Sob. De baixo. Era abaixo. Isso aí. Sob é abaixo. Sobre, só para poder diferenciar aí para vocês entenderem. Okay? Então eles estiveram, né, os antepassados, ele está falando sobre os hebreus, que saíram do Egito, que Deus os tirou por meio de Moisés, ali tirou do Egito e levou para o deserto, né?
Então, eles estiveram sob a nuvem e passaram por onde? Pelo mar. Né? Deus fez um caminho para que o povo pudesse passar ali. Então, só que a gente vai ver na caminhada do povo de Deus ali, que esses privilégios que eles tiveram, preste atenção nos milagres, nas coisas miraculosas que eles já viram antes de sair do Egito. Todas aquelas 10 pragas. Quantas coisas aconteceram? Eles viram muitas coisas, não viram? Presenciaram. Logo depois, também no exército, melhor, lá no deserto, presenciaram mais um outro milagre tremendo, que foi passar pelo mar, né, seco, como está, não estou dizendo seco, de repente lama, mas não tinha água. Né? Passaram por lá, Deus fez algo para que o povo pudesse passar no mar. Né? Passaram ali. E é interessante que eles viram muitos milagres, eles viram muitas coisas. Então, o que cabe a pensar a nós? Um povo que viu muitos milagres, que presenciou muitos milagres, que comeu do milagre, é um povo totalmente abençoado. Amém? Né? Mas será que é uma garantia de que vão ter sucesso no final da vida deles? Não é porque presenciaram muitos milagres. Né? Então aí a gente começa falando hoje que privilégios não são garantia de sucesso. Não são garantia. Estar sob a nuvem, estar debaixo, né? Quando a gente no versículo vai ler aqui, estar sob a bênção de Deus. Estar sob a bênção de Deus. Nós sabemos que o povo que Deus tirou do Egito não tinha nenhum direito de reclamar da falta de proteção, da falta de comida, de nada no deserto. Não tinha. Precisou de um caminho para passar no mar. O que Deus fez? Um caminho. Podia reclamar? Não podia. Estava sol escaldante durante o dia. O que tinha para proteger eles? A nuvem. Não podiam reclamar. Estava frio à noite. A mesma nuvem era o que à noite? Uma coluna de fogo. Protegia. Então o povo não podia reclamar. Então pode dizer, caramba, eles são muito abençoados. São muito abençoados. Foram muito abençoados. Né? E podiam reclamar de comida? Não. Caía maná do céu. Codornizes, né? Que eu estava até vendo a imagem. Lembra muito a nossa codorna aqui, né? Codornizes. O que parece de diferente que eu estava vendo na imagem é que a codornize lá dessa região lá tem rabo, né? Tem cauda. Acho que a nossa codorna aqui não tem. Eu tenho. Acho que não tem, né? Eu acho que não tem, não. A deles tem, né? Pela imagem que eu estava vendo os codornizes, né? Então Deus mandou maná do céu. Deus mandou codornizes para eles, né? É interessante que maná, o povo reclama do maná. Estava cansado de comer maná. Mas, quando a gente vai ler o significado do que era o maná era como se fosse trigo já misturado com azeite. Deus já mandou a massa do bolo pronta para eles. Era só desamassar e fazer. Olha só. E eles estavam reclamando. Eles não tiveram que plantar o trigo, vamos dizer assim, não tiveram que molhar, não tiveram que colher, não tiveram que pegar a azeitona, prensar ela para tirar o azeite, fazer todo aquele trabalho. Deus já mandou pronto, a massa já veio pronta, como se fosse farinha de trigo com azeite, já era só eles amassarem, né? E é só eles amassarem e botar para assar. Então, e o povo reclamou disso, sendo que Deus poupou eles de um grande trabalho, já mandando a massa pronta. Né? Imagina, Thaís, toda vez que a gente tivesse a massa pronta lá, era só botar no forno, amassar e botar no forno. Já tinha todo aquele preparo, né? Quem cozinha, quem faz doce. Pô, que maravilha! Deus já mandou assim, o povo estava reclamando que estava praticamente pronto, era só assar, fazer amassar, né, e assar. Então a gente olha para a vida do povo, e eu não estou querendo dizer que somos melhores do que eles, né? De repente na situação deles poderíamos reclamar também, como reclamamos em outras situações do nosso dia a dia. Reclamamos, mas eles estavam numa situação, né, onde, nessa situação do maná ali, é uma massa pronta. Aí enjoou do maná, agora Deus manda carne do céu, através dessas codornizes, né, para a gente conhecer codornas, né, da mesma família. Né? Então, aí o povo pode reclamar de roupa? Não, a Bíblia vai dizer que a roupa do corpo dele não envelheceu. O povo podia reclamar de sapato? Não, vai dizer também que o sapato não envelheceu. Então eles estavam verdadeiramente sob a nuvem, sob a proteção de Deus, debaixo, né, da bênção de Deus. Sobre. Isso. Eu falei o quê? Sobre. Falei?
Acho que pareceu, mas eu não falei não. Eles estavam sob a nuvem. A nuvem estava sobre eles. E eles estavam sob a nuvem de Deus. Então estavam sob a proteção de Deus. Sob a proteção de Deus. Então, eles deveriam ter do que reclamar olhando para essas coisas? Não. Mas a gente olha para o ser humano, a gente se vê neles também em situações que nós reclamamos. Né? Reclamamos muitas coisas, sabendo, mesmo estando sob a bênção de Deus, sob a nuvem, sob a direção. É interessante que eles tinham uma liderança. Moisés ali tinha um libertador, que era Moisés ali, né? Moisés era um tipo de Cristo ali, como libertador deles do Egito. Deus envia Moisés como libertador do povo para tirar eles do Egito. Né? Então, olhando aqui para esse exemplo que Paulo está trazendo, ele está dando esse exemplo para a igreja de Corinto. Olha o que aconteceu com o povo de Deus, com os hebreus lá. É como se ele perguntasse: vocês querem que aconteçam com vocês aquilo que aconteceu com eles, porque o fim deles não foi bom? Quem conhece a história dos hebreus vai saber que o fim deles não foi bom. Vocês querem que aconteçam? Se a resposta do povo de Corinto for não, então o que Paulo está querendo dizer aqui? Não viva como eles viveram. Sejam diferentes. Olha quantas bênçãos você tem. Você está sob a nuvem. Talvez diariamente são colocados vários mares vermelhos para você atravessar. E Deus faz o caminho para você passar. Não murmure, não reclame. Você está sob a proteção de Deus. Vamos lá. Então, com esses exemplos aqui, nós vemos quanto o povo de Deus foi abençoado lá, né? E o êxodo que Israel recebeu de Deus é o mesmo êxodo que recebemos através de Cristo. Né? A redenção que recebemos através de Cristo. Moisés, como um tipo de Cristo, como um enviado de Deus, vai lá e tira o povo. Ele é o libertador. Jesus, como um enviado de Deus, é o libertador. Ele nos liberta, ele nos salva, não é isso? E nos dá bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Jesus faz isso conosco. E eu não estou falando de coisas materiais, mas as bênçãos sem medidas que não tem como se medir, foi o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Conseguindo a bênção suprema sem medida, que eu e você não pode medir, que é incalculável, a salvação. E ele pagou um preço também que não tem medidas. Incalculável, preço de sangue. Você tem ou não tem bênção sem medidas? Você tem bênçãos sem medidas. Você tem, sim. E aí no versículo 2, a gente continua. E ele está dando esses exemplos aí para o povo, né? Paulo está dando esses exemplos aí lá para a igreja de Corinto. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então o povo de Israel se identificou com Moisés no Mar Vermelho, e aí olhando representa para nós o batismo também. Da mesma forma que os cristãos se identificam com Cristo através do batismo também. Então, o que Paulo está querendo dizer? Ele usa figuras dos sacramentos. Batismo, ceia, né? Que para o povo hebreu lá, eles viveram a ceia deles, que foi a Páscoa lá no Egito. Né? Você vê que Jesus ali, a partir do momento que Jesus celebra ali a ceia, ali, a partir de ali agora, na verdade, a Páscoa, né? Ele celebra a Páscoa como se fosse a última Páscoa. E a partir de Jesus, agora a gente celebra a ceia. A gente não celebra a Páscoa, a gente celebra a ceia. Então, o povo de Deus lá no Egito celebrou a Páscoa. Né? Então, são sacramentos ali. Olhando para o mar, passou pelas águas, vamos dizer assim, batismo. Né? São dois sacramentos ali que Paulo está balizando ali o que ele está falando. Né? Ele usa então essas figuras, os sacramentos, né? Batismo e a ceia. O povo de Israel passou pelos mesmos ritos sacramentais que nós experimentamos hoje no tempo da graça. Né? Então, o texto diz que todos eles passaram pelo mar, e todos foram batizados. Assim, na nuvem como no mar, né? Assim, na nuvem como no mar, eles passaram. Assim, né? Moisés passou pelo mar? Passou. Moisés estava sob a nuvem? Estava. Né? Então, a gente olha ali essa comparação. Eles se identificaram com Moisés por meio desse batismo. Ficaram
debaixo da liderança espiritual de Moisés, assim como nós, né, ao sermos batizados, ficamos sob a autoridade de quem? Jesus Cristo. Ficamos sob a autoridade de Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel se identificou debaixo da liderança de Moisés, nós estamos identificados debaixo da liderança de Jesus Cristo. O batismo nos liga a Cristo, tanto nas águas quanto na sua morte, né? O batismo nos liga a Cristo, a morte dele nos liga a ele mesmo, a canção que cantamos hoje. Aquele fio que se rompeu, vamos dizer, do homem a Deus, lá no Éden, agora é ligado através da morte de Jesus, através do sangue de Jesus. A palavra do Senhor nos diz isso. É o sangue que nos liga a Deus novamente. Hoje podemos dizer que somos filhos de Deus através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Então, o batismo nos liga a Cristo, tanto nas águas quanto na sua morte. Moisés, para o povo, era um tipo de Cristo, um libertador que nos libertou do Egito. Então, o povo tinha ali, em Moisés, a sombra daquilo que viria. Hoje, né, graças a Deus, nós temos aquilo que é a realidade. Nós não podemos voltar para as sombras. Nós não podemos voltar, né, para aquilo que era provisório, porque nós hoje temos aquilo que é eterno, Jesus Cristo. Nós não temos um tipo de Cristo, nós temos um Cristo. Nós não temos um sacerdote provisório, nós temos um sacerdote eterno. Nós não precisamos ficar fazendo sacrifício ano após ano, dia após dia. Imperfeito, porque nós temos o sacrifício perfeito. Jesus Cristo. Cristo, né, é aquilo de concreto que nós precisávamos e temos. Então, em outras palavras aqui, quando Paulo está falando para a igreja de Corinto, ele está, né, embasando e falando, vocês têm aquilo que é concreto, vocês têm aquilo que é perfeito. Não errem como o povo hebreu errou ano passado, para que não aconteçam com vocês o que aconteceu com eles. A comparação é essa. Versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Então, o povo de Israel comeu e bebeu alimentos espirituais e sobrenaturais, do mesmo jeito que os cristãos se alimentam do corpo e do sangue de Cristo Jesus, né, através da Santa Ceia, que é um memorial. É isso? Então, no versículo 4 diz, olha o que diz no versículo 4, e beberam da mesma bebida espiritual, né? Então, o versículo 3 e 4 ele traz uma complementação. Comeram, vamos pensar do pão, beberam do cálice, alimentos espirituais. Pois bebiam, aí já traz uma outra situação, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então, Cristo já aparecia, como a gente lê até em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada daquilo que foi feito teria sido feito se não fosse por meio dele. Então, Cristo, ele é o autor da história. Por isso que vai dizer, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele está acima do tempo, acima da história, porque ele é o autor da história. É Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então aí no versículo 4 a gente vê isso, né? Eles receberam não só apenas o batismo, mas também comeram de um manjar espiritual e beberam de uma só fonte, que é Cristo Jesus. Assim como nós comemos e bebemos uma comida espiritual, né, representado pelo a gente toma um suco de uva e come o pão, né, como representando o sangue de Jesus e o corpo dele. O povo lá também participou disso, sem saber, participou. Comeram e beberam o alimento espiritual e sobrenatural. Eles também receberam o prenúncio, aquilo é o prenúncio daquilo que estamos hoje vivendo, né? Dos sacramentos que hoje vivemos, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor. Tanto Israel quanto a igreja experimentaram os sacramentos, né? Experimentaram no passado como sombra e hoje nós experimentamos, né, como realidade. Então, ser batizado, uma demonstração de lealdade a Deus. Hoje a gente se batiza, ou a gente quer se batizar, né, mostrando uma confissão externa, é uma marca externa
daquilo que você já fez a confissão dentro de você mesmo. O batismo é uma marca para que todos vejam, né? Porque se a gente olhar para a história, inclusive, o fato de se batizar, de mostrar que você estava servindo a Deus, era o fato de você ser excluído da sociedade, você ser perseguido e até morto mesmo. Então, só se batizava quem tinha coragem de dizer, eu sirvo a Deus. Eu não tenho medo da perseguição. Eu não tenho medo dos embargos. Eu não tenho medo dos bloqueios. Eu não tenho medo da morte. Eu estou me batizando, fazendo essa confissão para todo mundo ver que eu sirvo a Jesus, que eu sirvo a Ele mesmo de coração. Né? Isso é um símbolo maravilhoso aí do batismo. Versículo 5. Eu nem falei sobre a rocha, não esqueci, versículo 4. Peraí, volta para o 4. Então fala sobre a rocha, né? Para eles lá tinha a rocha, inclusive que eles beberam água, não foi isso? Que Moisés bateu na rocha lá e saiu água para eles. E essa mesma rocha é Cristo para nós hoje. É a pedra angular, é o alicerce da igreja, é onde está fundamentada a igreja, é onde você deve fundamentar a sua vida. Então, querendo ou não, eles já viram ali, né, uma sombra de Cristo através da rocha ali, beberam água da rocha. E é interessante que Jesus mesmo fala que ele, além de ser a rocha, ele é a água da vida, não é isso? Eles ali, de uma forma simbólica, estavam bebendo da água da vida. De uma forma simbólica, beberam da água da vida ali. E beberam de Jesus Cristo. E nós bebemos dela hoje, através da fé. Através, né, do sacrifício de Jesus, nós bebemos dessa água da vida. E hoje nós temos vida através, né, desse sacrifício de Jesus, através de Jesus. Versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, preste atenção numa coisa. Lembra que eu falei para vocês que não é porque é muito abençoado, ou tem muitas coisas, ou porque está indo tudo bem na sua vida, que você vai ser um resultado bom? Deus deixou de alimentar o povo? Não. Deixou de proteger? Não. Mas olha o que diz o versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Em outras palavras, ficaram mortos. A maioria deles, que saíram do Egito, ficaram no deserto. Morreram no deserto. Um bom começo não é garantia de um final feliz. Caminhada faz toda a diferença. Caminhada constante faz toda a diferença. A sua constância faz toda a diferença. A nossa constância em tudo aquilo que fazemos faz toda a diferença. Quantas pessoas você já viram começar uma coisa, mas no meio do caminho não continuar aquela coisa? Adiantou começar bem? É claro que é bom começar bem, mas só começar bem e não ter constância não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, por que Paulo fala isso? Ele está corrigindo a vaidade, a soberba da igreja de Corinto. Paulo está evocando um exemplo negativo de Israel para exortar a igreja. Né? Então, se Israel lá atrás, o povo hebreu, poderiam dizer que eram muito abençoados porque tinham tudo, e aí olhando para a igreja de Corinto, eles podem dizer que eles talvez são superiores porque é uma cidade filosófica, né? Uma cidade, pessoas inteligentes ali, pessoas, né, cultas, né? A igreja de Corinto tanto se engrandecia por causa da sua espiritualidade, porque tinham todos os dons espirituais, quanto por causa da sua sabedoria, porque eram cultos. Então, Paulo olha para isso e fala, tá vendo? Mesmo o povo de ano passado sendo tão abençoado, Deus não se agradou da maioria. Então não caia no mesmo erro daquele povo de serem soberbos a ponto de dizer porque nós temos muita sabedoria, nós temos todos os dons espirituais, então a gente está tranquilo, a gente pode viver da maneira que a gente quiser, que não vai acontecer nada com a gente. E a gente sabe que não é assim. E aí a gente vê que quantas pessoas morreram ali no deserto? Quantas pessoas entraram, né, na Terra Prometida?
vamos dizer assim, de 600 mil homens, estou falando de homens, fora mulheres e crianças. Apenas 2 pessoas dessas saíram do Egito, entraram na terra prometida, Josué e Caleb. É isso? E mais as crianças, mais os que nasceram. Que nasceram, né, no deserto também. Então, esse é um exemplo para o povo que conhecia a Bíblia, olhar para a história que Deus estava mostrando através de Paulo e olhar, caramba, mesmo eles sendo tão abençoados, mesmo Deus fazendo tudo o que fizeram com eles, de 600 homens, sem contar mulheres e crianças, 2 daqueles que saíram, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. 2. Então, o grande problema ali, tanto do povo de Israel, quanto o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, era autoconfiança. Autoconfiança. É porque eu sei isso, é porque eu tenho aquilo, é porque eu posso fazer aquilo, é porque isso, porque eu sou assim, porque eu sou inteligente por isso, eu posso prosseguir, eu vou ser abençoado. E não é assim que a coisa aconteceu, nem com o povo hebreu, e nem, né, ali com o povo da igreja de Corinto. Por isso que Paulo está dando exemplo. Você vai perceber, olha só, presta atenção numa coisa. Tinham todos os dons espirituais. Tinham muitas pessoas cultas, inteligentes ali, com posição, com dinheiro. Tinha também, tinha no meio. Tinha também. Mas olha só o quanto de pecado que tinha no meio deles. Imoralidade sexual, entre outras coisas, idolatria. Vocês entenderam? Às vezes você pensa, caramba, aquela igreja ali acontece um monte de milagres, tem muitos dons ali, não vai ter pecado nenhum. Não vai ter nada. Olha só como, por mais que houvesse essa situação no meio deles, olha quantas coisas Paulo está chamando a atenção. Né? Outra, o pecado de imoralidade. Oh, vocês estão permitindo que um filho possua a mulher do seu pai. Vocês estão permitindo isso, estão permitindo idolatria no meio de vocês. Estão permitindo culto pagão no meio de vocês. Então, Paulo mostra aqui que se eles continuassem levando a vida que eles estavam levando de autoconfiança e não confiança do alto, né? Não confiança do alto, eles iriam estar fadados a cair, a ter o mesmo destino que o povo teve lá no deserto. No versículo 5 diz que ficaram o quê? Seus corpos ficaram espalhados no deserto. O grande problema que eles estavam enfrentando, como eu já falei, eles caíram em confiar em si mesmo. O fato de eu e você, de nós sermos crentes, de ler a Bíblia, ter sido batizado, de ser participante da ceia, de frequentar a igreja, de ouvir a mensagem de Deus, de cantar e orar ao Senhor, não lhe garante ou não nos garante sucesso espiritual. O que pode acontecer com alguém que está rejeitando os cuidados de Deus, que está indo totalmente ao contrário do que Deus está falando para fazer? O que pode acontecer com alguém que está rejeitando aquilo que Deus está falando para ele fazer? Por exemplo, o que aconteceu com o povo lá no deserto. Morte, seus corpos espalhados pelo deserto. Quem começa bem, nem sempre termina bem. Muitos que corriam bem hoje estão longe do Senhor. Você conhece muitas pessoas. Paulo mostra um fato extremamente marcante. Nenhuma geração da história humana viu tantos milagres como aquela geração ali que saiu do Egito. Ali. Tantos milagres no Egito, tantos milagres no deserto. Qual geração que viu mais milagres do que aquele povo ali? Qual geração? Difícil a gente encontrar alguém que viu tantos milagres quanto aquele povo. Na prática, no dia a dia, né? No tete a tete, ali acontecendo as coisas ali. Né? Quantas gerações viram tantos milagres? E mesmo assim não creram. Mesmo assim rejeitaram a bondade de Deus sobre eles. Mesmo assim não quiseram que Deus fosse o Deus deles. Aquela geração não só viu prodígios e milagres, mas mas comeu desses milagres, mas viveu desses milagres. Viu tudo o que aconteceu, tanto no Egito quanto fora do Egito.
E viu Deus livrando eles de todas essas coisas. E mesmo assim foram ingratos. Mesmo assim, morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então, Paulo está relatando as coisas que aconteceu com o povo lá, tanto no Egito quanto no deserto, como um exemplo para que não vivamos da mesma maneira e não venhamos ser punidos da mesma maneira por viver da mesma maneira pecaminosa que o povo hebreu estava vivendo lá. E aí ele fala aqui sobre cobiçar as coisas ruins, cobiçar o que é mal, né? Para que não cobicemos as coisas más. Aquele povo tinha tudo o que Deus dava. O maná que caía, a água que jorrava, as codornizes que Deus mandava, mas aquele povo ainda estava insatisfeito e cobiçando mais outras coisas, coisas ruins. Deus tinha prometido a eles uma terra que manava leite e mel, e eles cobiçaram coisas ruins. Às vezes acontece o mesmo conosco. Deus promete toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. E nós continuamos a cobiçar as coisas más. Ficamos insatisfeitos com o que temos e queremos aquilo que é mal. Deus tem uma sorte de bênçãos. Vamos lá, Deus tem pão fresco, pão vivo que desceu do céu para nós. A gente parece estar querendo pão. Vamos falar na linguagem aí do mundo. Pão que o diabo amassou. A gente não quer o pão que desceu do céu, o pão vivo que dá a vida para a gente. Deus quer que a gente viva na luz. E por várias vezes tá a gente caminhando um pouquinho para as trevas. Deus fala que a gente vai ser livre através de Jesus. E por muitas vezes nós colocamos um peso em nós para trazer uma prisão a qual Deus não nos libertou. Quantas vezes fazemos isso? Então, Paulo está aqui falando para a igreja de Corinto, não façam isso. Não sejam, ele está falando para a gente hoje, não sejam como o povo hebreu. Não queiram as coisas ruins, tendo que você tem uma sorte de bênçãos incontáveis em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então essas coisas ocorreram, como a gente leu no início do versículo, como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Versículo 7, olha o que mais eles fizeram. Não sejam idólatras, Paulo está falando para a igreja de Corinto, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. E aí você pensa naquela situação onde o povo, mal Moisés foi ali para o monte para poder buscar a resposta de Deus, o povo já levanta um bezerro de ouro e já está lá idolatrando. Né? Quando, na verdade, eles já tinham um Senhor, eles já tinham um Salvador. Eles não precisavam levantar nada, fazer nada. Hoje, para nós, a mensagem da graça, né, do Evangelho a qual nós vivemos, é Cristo. Somente Cristo salva. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e mais alguma coisa. As pessoas vão falar, não, é Cristo, mas para você ser salvo mesmo, você precisa fazer uma campanha. Não, é Cristo, mas para você ser liberto, você precisa fazer uma campanha. Se a gente fala sobre libertação, na Bíblia, a gente vai ler João 8,32. E conhecereis a verdade de libertar. Quem é a verdade? Jesus. Hoje nós temos a verdade revelada para nós através da tua palavra. As pessoas estão sempre buscando mais alguma coisa. Não. Para poder se libertar, não é só conhecer o Deus da palavra, conhecer o Cristo da palavra. Precisa, né? Como vamos dizer lá, os hebreus lá, princípios elementares da fé. Se não tiver imposição de mão, não vai ser liberto. Gente, a gente vai ver na Bíblia as pessoas, vamos lá pensar, todo mundo que foi liberto, todos que foram salvos, alguém colocando a mão sobre eles, a cabeça deles, ou todos eles manifestados, né, com manifestação demoníacas. A gente viu isso na Bíblia? Todas as vezes que Jesus salvou alguém, libertou alguém, ficou lá endemoniado. O próprio Judas, que estava ali pronto a trair Jesus, ele ficou endemoniado ali, manifestou. Não estou dizendo que Judas foi salvo, nem que não foi, tá? Só estou falando que não se manifestou. Mas aí o endemoniado gadareno se manifestou.
o filho da viúva, né? Manifestou, quem mais? Outras manifestações, a gente vê isso na Bíblia. Mas não é igual para todo mundo. Imagina todos aqueles que foram apóstolos. A gente não vê na Bíblia dizendo que todos os apóstolos ali, né, os discípulos ali, quando são libertos, vêm para Cristo, Jesus impõe a mão dele para libertar eles do pecado. Não diz isso. Ele chama um por um para ser apóstolo. Para poder tirar o demônio dele. Não fala isso na Bíblia. É interessante que as pessoas vão dizer, não, para a pessoa ser libertada, precisa que alguém vá lá e coloque a mão na cabeça dela, porque se não for assim, não está liberta. Precisa que faça uma campanha de 7 segunda-feira no monte, porque não está liberto. Me diz na Bíblia onde diz isso. Eu quero que você me diga. E eu não estou aqui proibindo alguém de ir para o monte, de orar, de você orar por alguém, de pegar o azeite e orar, colocar na cabeça de alguém que está doente, porque a Bíblia fala que a gente pode fazer isso, né? Está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, é isso que a Bíblia diz. Você vai pegar, vai ungir eles, mas vai dizer, o azeite vai curar eles? O que a Bíblia fala? A oração da fé curará o enfermo. Pode vir litros de azeite, a pessoa pode mergulhar no azeite, que não vai ser curada. Pode subir 40 dias no monte, jejuar, fazer o que for. Pode ser que também não seja curada e não vai ser liberta. O que liberta o homem é Jesus Cristo. O que cura o homem é Jesus Cristo. E é somente Cristo salva o homem. A primeira coisa que Deus quer fazer na minha e sua vida é salvar. Salvar o homem. Salvar o homem. Salvar. Salvar. Por isso que a gente, quando lembra daquela passagem, né, maravilhosa ali, Jesus, quando cura aquele homem coxo, que os amigos dele colocam dentro da casa onde Jesus estava pelo telhado, a primeira coisa que Jesus fala, seus pecados estão perdoados. Por que ele fala seus pecados? Presta atenção numa situação. Jesus está ali numa casa, desce um coxo na frente dele, né? Ou seja, alguém que não anda. O que aquela pessoa está querendo ser? O que aquela pessoa coxa está querendo ser? Curado. Mas Jesus não cura ele primeiro, fala, seus pecados estão perdoados. Porque ele mostra que o que mais importa na minha e na sua vida é o quê? Salvação. Se for curado ou não, é com ele. Mas o que ele quer fazer em primeiro lugar na minha e na sua vida é salvar. Depois que veio a cura. Que também Jesus curava. Só que ele mostrou que aquele homem precisava primeiro ser salvo. Precisava ter os seus pecados perdoados. Então, você não precisa de coisas, você não precisa de artifícios para se chegar até Deus, olhando para o povo lá. Você não precisa ser idólatras, idolatrar coisas, idolatrar momentos, idolatrar músicas, idolatrar, você vai criar um altar na sua casa. Esse aqui é o canto onde Deus vai me ouvir. Se eu não orar aqui, Deus não vai me ouvir. Já está criando uma idolatria em cima daquele canto que você criou. Porque a gente está falando sobre idolatria aqui, não é isso? Versículo 7, ó, não sejam idólatras. De repente vocês estão achando que eu estou saindo da pregação. Não estou. Não sejam idólatras, como alguns foram, como está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. E aí você olha para o povo hebreu lá, fizeram um bezerro de ouro. Para o povo hebreu lá, sabe o que eles fizeram também? Quando eles chegam em Moab lá, eles vão lá, né, os homens vão lá e têm relação sexual com as moabitas, ou seja, algo proibido por Deus, porque era outra tribo. E além de os homens terem relação sexual com as moabitas, né, estavam se prostituindo, eles ainda vão ali fazer cultos a outros deuses, os deuses dos moabitas. Né? Além de estar fazendo imoralidade sexual, agora estão participando do culto, né, aos deuses ali. Por isso que a gente vai olhar na Bíblia por várias vezes, a questão do sexo, da imoralidade sexual, tinha a ver com idolatria também. Porque o sexo era uma maneira de adoração aos deuses pagãos ali, né, da época ali. Né? Então, vamos lá. Não sejam idólatras. Não idolatrem coisas, momentos, situações. Não, é só se tocar aquele louvor. Se tocar escolinho, aí os demônios manifestam tudo. Se tocar a música que eu gosto, né, do Projeto Sola, é que vai vir a presença de Deus, né? Aí o outro é isso. Não, se tocar a música da harpa, a música dos corinhos, não, se tocar só isso, você está idolatrando aquelas situações, aquele louvor, aquele tipo de ritmo. Você parou para pensar nisso? Não, é só se for desse jeito. Não, Deus só vai me ouvir se eu estiver de joelho. Não, Deus só vai me ouvir se eu estiver naquele cantinho de oração. Você colocou, não, a sua confiança não em Deus, mas naquela situação que você está fazendo. E está idolatrando. Não, tá vendo? Não foi direito hoje, porque, né,
vamos dizer assim, não foi direito hoje porque eu não dobrei o joelho naquele cantinho lá na igreja. Caramba, eu não sentei naquele meu banco lá na igreja. Não foi direito hoje porque eu esqueci disso. Porque eu esqueci daquilo. Você está idolatrando aquela situação, aquela coisa. Você está trazendo idolatria para a sua vida. E não está adorando a quem você deve adorar, que é Deus. Versículo 8. Não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram quantos? Está dizendo aí? 23 mil em um só dia. Em um só dia. Né? E aí eu acabei até adiantando aí que eu ia falar sobre os moabitas. Nessa situação aí, quando o povo se relacionou com outras tribos, comiam e bebiam, cultuavam outros deuses, o povo foi ferido terrivelmente por se entregar à moralidade. E esse texto aí está lá em Números 25, versículo 1 a 9. Vamos lá, abre aí, Gustavo. Só para a gente ter uma base. Números 25, de 1 a 9. Vamos lá. Enquanto Israel estava em Siquim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Exatamente o que eu falei. Que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo e forque diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Continua. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que, dentre os seus homens, se juntaram à adoração de Baal-Peor. Preste atenção, não só foi a questão da imoralidade sexual, mas a adoração. Continua. O israelita trouxe o israelita trouxe para casa uma mulher medianita, na presença de Moisés, de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram quanto? Tudo porque, além da questão da imoralidade sexual, o culto a Deus estranho, ainda queriam trazer, vamos dizer assim, né, uma pessoa ou que servia a Deus estranho para dentro da tenda do encontro. Né? Então, olha só, por causa da idolatria, por causa da imoralidade sexual, quanto de prejuízo que trouxe o povo de Deus. Foi ou não foi? Então, mais uma vez, Paulo, colocando esse texto aqui, trazendo a história desse texto, ele está falando, olha o que aconteceu com o povo hebreu lá. Igreja de Corinto, vocês querem que aconteça isso com vocês? Vocês querem ter o mesmo fim deles? E para nós, hoje, Deus pergunta, vocês querem que aconteça com vocês, aconteceu com eles? Querem morrer? Então, não tragam idolatria para o meio de vocês, para o coração de vocês. É somente Cristo que salva. É somente Cristo o seu Salvador. Não é Cristo e mais alguma coisa, é somente Cristo. Versículo 9. Voltou, isso aí. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. O povo começou a se queixar com Moisés por estarem no deserto, por não comer aquilo que eles queriam. Começou a se queixar, né? Eu já falei anteriormente, se queixar porque comiam do maná, sendo que o maná já era uma massa pronta, né? Se queixar, começaram a se queixar, sendo que Deus mandou maná, massa pronta, Deus mandou codorniz, Deus mandou brotar água da rocha e Deus protegia eles em todos os aspectos, do frio, do calor, tinha roupa, tinha calçado, né? Não envelhecia, nada disso, então eles estavam
reclamando. Então não ponham o Senhor à prova. No versículo 9, né? Então, porque eles fizeram isso, o povo se queixavam de fazer isso, Deus fez o quê? Colocou serpentes que atacavam o povo ali no meio deles. Né? Aí o povo depois, quando vê que está acontecendo uma destruição porque eles murmuraram diante de Deus, ele chega para Moisés: Moisés, nós pecamos diante de Deus. Aí Deus vai lá, fala com Moisés. Moisés fala com Deus e Deus fala: faz uma serpente de bronze, coloca ali, para todo aquele que for picado por uma serpente. Se olhar para a serpente de bronze, não morra, seja curado. E aí a questão não é simplesmente de olhar, ali traz a exemplificação de Cristo. Né? A exemplificação de Cristo. Quando o povo olhava para a serpente, eles tinham que crer que Deus iria curá-lo, não é isso? Então, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, quando nós olhamos para Cristo hoje, nós temos que crer que Cristo é o nosso Salvador, não é isso? É o exemplo ali, né? Vamos dizer ali, até a serpente ali, é como se fosse um tipo de Cristo ali olhando naquele exemplo ali, né? Da fé que precisamos ter. Porque a salvação é pela fé. Você olha para Cristo, olha, você crê. Você olha, você conhece o que ele fez, você conhece que ele morreu por você na cruz. O que você faz? Você crê. E você não vai morrer eternamente. Versículo 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Né? E aí você vai ver que quando o povo, aí ele já está falando quando o povo vai espiar a terra, que manda leite e mel, voltam alguns o quê? Falando o quê? O povo murmurava diante de Deus. Você nos trouxe aqui para poder deixar com que morramos na mão dos inimigos? Tem gigante nessa terra. Como é que a gente vai tomar essa terra? Então, por causa disso, eles não entraram na terra prometida. Né? Desses que foram espiar a terra, a gente vai ler lá em Números, bota em Números 14, só para poder lembrar aqui. 14, 37 e 38. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo dos espias que foram, né, ver a terra, sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Então, até o fato de trazer falsa notícia ou notícia ruim, ele trouxe problemas por ele. Se queixando diante de Deus, porque Deus levou eles para morrer ali. Por causa disso, morreram. Então, mais uma vez, a pergunta que fica é Paulo dando isso como exemplo. Povo de Corinto, vocês querem que aconteça com vocês assim como aconteceu com o povo hebreu? E é a pergunta que ele está fazendo para nós hoje. Vocês querem que aconteçam com vocês o que aconteceu com o povo hebreu? Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, é uma advertência para nós. É um exemplo para que não, mais uma vez, olha só, presta atenção. Essas coisas que aconteceram são um exemplo para que a gente não viva igual. Para que a gente não faça igual. São uma advertência também para nós. Mostrando que aquilo que aconteceu com eles, se não obedecermos a Deus como eles não obedeceram, pode acontecer conosco também. Versículo 12. Para a gente encerrar hoje. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, Paulo finalmente adverte sobre o perigo da síndrome, né, nas palavras de Hernandes Dias Lopes, da super espiritualidade. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Há aqueles que não estão em pé, mas pensam que estão de pé. Muitos estão num terreno escorregadio e ainda assim estão batendo no peito, dizendo que estão de pé, estão no lugar firme. E Paulo adverte, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia, porque a sua confiança não está em você, está em quem? Pode-se fazer quantos seminários teológicos quiser, a faculdade teológica, e faça, se você puder fazer. Pode ter
tantos anos de crente, tenha tantos anos de crente. Pode-se fazer várias, né? Não sei quantas vezes no monte. Você fazer tantas coisas. E faça, se você assim achar que tem que fazer para chegar diante de Deus. Você pode orar no monte sim também. Você pode orar. Você pode. Você pode orar em casa. Você pode orar de joelho, em pé, deitado, aonde você estiver. Mas não coloque isso como algo que está sustentando a sua vida. Porque quem sustenta a sua vida é Deus. É Jesus Cristo que sustenta a sua vida. E nada daquilo que você fizer vai fazer sustentar a sua vida se Deus não estiver segurando você. É Deus quem nos segura através do seu Filho Jesus. É Ele. Você não está seguro naquilo que você faz, não. Você está seguro naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa! Eu estou seguro, não nas minhas forças, não na minha inteligência, não no meu seminário, não na quantidade que eu oro, não na quantidade que eu leio a Bíblia, mas estou seguro naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu estou seguro nisso. Eu estou seguro nisso. Porque o nosso conhecimento de Deus é imperfeito, porque a nossa mente é pequena. Porque até para orar a gente não sabe orar como convém, como a palavra do Senhor diz. Porque até para fazer a obra de Deus nós erramos. E se for para contar pelas nossas obras, para a gente estar seguro em Deus, a gente está perdido. Porque a nossa obra deveria ser perfeita, para a gente estar seguro nas nossas obras. Só que a nossa obra não é perfeita. Nós estamos seguros na obra perfeita de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Glórias ao nome de Jesus por isso. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós ficamos por aqui. Essa palavra nessa manhã, meus irmãos. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Estamos alegres. Louvamos a Jesus.